Olá, desejo boas-vindas a todos os amigos. Meu nome é Lúcia e estou aqui para compartilhar com vocês meu interesse e experiências com o sobrenatural. Algumas experiências inexplicáveis, outras nem tão inexplicáveis assim, mas curiosas, onde fenômenos e eventos misteriosos se misturam com o nosso cotidiano. Dividir com vocês um pouco do meu universo paralelo. E hoje eu gostaria de falar sobre sinais. E então, você já parou para pensar sobre as coincidências que ocorrem no nosso dia a dia? Já pensou que talvez elas sejam uma mensagem disfarçada? Embora pareçam coincidências, elas são na realidade sincronicidades. Enquanto as coincidências comuns são apenas a ocorrência de dois ou mais fatos ao mesmo tempo, as sincronicidades são sempre acompanhadas de um significado. Esses sinais inesperados podem vir de inúmeras maneiras, seja através de uma situação, um pensamento, uma imagem que vem à mente, um sonho, uma conversa, um livro, um filme, não importa. Eles chacoalham as nossas convicções e provocam uma guinada na nossa vida. Mas o que é sincronicidade, afinal? É um conceito criado pelo psicólogo suíço Carl Jung. A sincronicidade, dizia ele, define acontecimentos que se relacionam não por relação causal, mas por relação de significado. A sincronicidade pode acontecer não só em qualquer lugar, mas também a qualquer momento. Ela aparece na forma de uma solução que esteve o tempo todo guardada dentro de sua mente e geralmente influencia você na tomada de alguma decisão. Por isso, fique sempre atento para não deixar que os sinais passem sem ser percebidos. Eles podem te ajudar mais do que você imagina. Mas quais são os exemplos mais comuns de sincronicidade? Pensar em algo e depois aquilo acontecer. Estar no lugar certo na hora certa. Olhar para o relógio exatamente na mesma hora do dia por muitos dias a fio, como 11 horas e 11 minutos. Sonhar com pessoas, animais, lugares e então vê-los na vida real. Ver os mesmos símbolos em todos os lugares. Ouvir algum estranho falando sobre algo que tenha pensado recentemente. Assistir filmes ou seriados que tenham o mesmo enredo com o que você está vivendo. Receber mensagens claras daquilo que você mais precisa ouvir no momento. Ouvir a mesma música repetidas vezes em circunstâncias incomuns e diferentes. Alinhamentos estranhos de datas de nascimento entre amigos e parceiros. E aí, você se identificou com alguns desses exemplos? Quais foram os momentos de sincronicidade que você já teve em sua vida? Gostaria de contar as suas experiências? Eu adoraria ouvir, mas por hora vou compartilhar com vocês um breve relato sobre Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos, um dos maiores protagonistas da história americana. Seu nome é sinônimo de bravura e boa conduta. Lincoln também possui fatos bem curiosos que cercaram toda a sua vida. Será que ele estava atento a alguns sinais? Será que percebeu algum significado em certos eventos que envolveram sua vida e morte? Vamos a alguns deles. Vá para a luz, Lincoln. Dizem que na Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill saía de um banho na antiga suíte de Abraham Lincoln na Casa Branca. Estava nu, com um charuto na mão, quando encontrou o fantasma de Lincoln ao lado da lareira. O inglês só teve tempo de dizer: "Boa noite, senhor presidente. Parece que o senhor me pegou em desvantagem." O espírito de Lincoln sorriu e sumiu. Churchill, evidentemente, pediu para trocar de quarto. O presidente Lincoln é o presidente mais reverenciado da história americana.
Ele era um homem de origem humilde e foi criado em uma cabana de toras. Lincoln era autodidata, teve menos de 1 ano de ensino formal e aprendeu sozinho as leis. Muita gente não sabe, mas ele era advogado corporativo e trabalhava para ferrovias. Ele era um brilhante orador e usou esse dom para subir na hierarquia de um novo partido, chamado Partido Republicano. Ele tomou posse pouco antes da Guerra Civil. O estresse sobre ele deve ter sido enorme. O destino dos Estados Unidos estava em suas mãos. Pouco depois de entrar na Casa Branca, Lincoln conta a um amigo que teve uma visão. Ele tinha visto um fantasma em um espelho e ele notou que em um dos reflexos era o seu rosto, mas parecia pálido, esquelético. Sua esposa Mary interpretou sua visão como um aviso. Ele cumpriria o primeiro mandato, mas não sobreviveria ao segundo. O presidente era muito aberto ao falar sobre seus sonhos e suas visões. E só mais tarde conseguimos interpretá-los melhor, dada a história. O interessante no Lincoln é que não é possível definir suas crenças religiosas. Inclusive ele disse: "Quando eu faço bem, eu me sinto bem. Quando eu faço mal, eu me sinto mal. Essa é a minha religião." Enquanto Lincoln teve uma origem humilde, sua esposa Mary Todd era de uma família rica. Ela cresceu em uma casa muito boa e bonita. Seu pai era muito bem de vida. Ela teve uma excelente educação, principalmente para aquela época. Eles se casaram e iniciaram uma família. Abram e Mary tiveram 4 filhos. Seu filho mais velho, Willie, era o filho favorito de Lincoln, um garoto amável, carinhoso e bem inteligente, parecido com o pai. Quando os Lincolns se mudaram para a Casa Branca, Mary achou que tinha que impressionar as pessoas. Então, para ela, a Casa Branca tinha que ter uma decoração magnífica. E ela acabou deixando sim a mansão elegante e bem decorada. Muitos dos investigadores paranormais acreditam que geralmente quando as pessoas estão restaurando casas ou reformando, a atividade paranormal tende a aumentar. Talvez os espíritos não queiram que as coisas mudem, ou talvez tenham partes do prédio que sejam muito importantes para eles e não queiram que modifiquem. Nós sabemos de um relato de aparição feita por uma criada. Ela relatou ter visto um garoto de cabelo claro, desgrenhado, de olhos azuis, muito triste. Por mais de 200 anos, só um menino chegou a morrer na Casa Branca. Quando Lincoln se mudou para a Casa Branca, o país estava um verdadeiro caos. Era a Guerra Civil. A nação estava em guerra consigo mesma e estava sendo despedaçada. Imagine a pressão psicológica que Lincoln sentiu. As famílias estavam umas contra as outras. Filhos eram perdidos dos 2 lados da guerra. Não havia honra em nenhuma dessas mortes. E corpos eram deixados em covas rasas. Era uma grande cicatriz física e psicológica que afetou toda uma nação. Quando o ano de 1862 chegou, Lincoln tentou convencer o Sul de que não mudaria a escravidão. O objetivo dele sempre foi preservar a União. Não era libertar os escravos. Ele estava tentando salvar o país. No inverno de 1862, o jovem Willie contraiu tifo. Conforme Willie ficava cada vez mais doente, o casal cuidava cada vez mais dele. Rezavam e faziam todo o possível para salvar o menino. Não queriam perder o filho tão precioso. O tifo pode começar com uma febre, mas pode ficar muito pior, causando alucinações e levando a pessoa à morte. A morte do filho deixou Mary arrasada. Isso fez que ela caísse em profunda depressão.
O mandato de Lincoln foi de provação e muitos problemas para ele, não só politicamente, como militarmente e pessoalmente. Mary Todd decidiu que queria evocar o espírito de seu filho. E como é de se imaginar, os Lincolns ficaram completamente devastados. A morte de Willie foi um grande ponto de virada pessoal para os dois de muitas formas. Todas as presidências são difíceis de alguma maneira, mas a de Lincoln deve ter sido a mais difícil. O que Lincoln estava tentando fazer era salvar o país de uma separação. Mary Todd Lincoln não conseguia aceitar a morte de seu filho e rapidamente foi atrás de médiuns espíritas. Ela começou a desenvolver um relacionamento intenso com o espiritismo daquela época. Charles Colchester foi um dentre vários médiuns que visitaram a Casa Branca. Dizem que Abraham suspeitava de suas intenções e pediu que um amigo da família investigasse para ver se Charles era ou não um farsante. Mary Todd se submeteu a diversas sessões de hipnose com o médium Charles Colchester. Vamos usar memórias para criar uma conexão, para abrir uma porta, por assim dizer. Relaxe, Sra. Lincoln. Em caso de possessão, eu estarei à sua disposição. Vamos começar? Mary, eu quero que feche os olhos. Há um lugar além de seus temores, dúvidas, arrependimentos e dor. Toda essa dor. Há um lugar além disso tudo, e é onde o seu filho reside. Viajaremos até lá juntos, está bem? Eu quero que vá ao último lugar onde viu seu filho feliz. Quero que puxe-o para a sua mente. Mary, consegue vê-lo? Ah, eu consigo. Ele pode vê-la? Sim, ele pode me ver. Ele a ama, não é? Ama sim. Mary começou a acreditar piamente no espiritismo e passou a ter visões de seu filho. Ele vive, Willie vive. Eu tenho visto ele à noite no pé da minha cama. Diziam que Mary tinha um olhar muito estranho quando falava sobre essas coisas sobrenaturais. O espiritismo explodiu em popularidade na época da Guerra Civil. Pessoas iam a médiuns porque estavam desesperadas para receber um sinal ou mesmo mensagens dos entes queridos que elas sabiam que estavam mortos ou cujo paradeiro era desconhecido. Por sofrer as perdas que sofreu, é compreensível que Lincoln tenha lutado contra ansiedade e depressão. É possível ver que ao longo de seu governo ele se questionava por que essa calamidade tinha acontecido, mas sentia que era uma reparação pelo pecado que nasceu junto com o país. Era uma punição que deveria ser paga com sangue. Lincoln estava sendo pressionado por todos os lados durante a Guerra Civil. Pessoas morriam todos os dias. Muita pressão estava sendo depositada sobre ele por aqueles que eram espíritas declarados, e eles diziam: "Você deve fazer isso, é hora de declarar alforria." Existem provas no meio dos documentos de Lincoln de mensagens de John Coughlin, um dos médiuns que teve sessões particulares com o presidente. Coughlin teria legado a canalização do primeiro esboço da Proclamação da Emancipação que os espíritos deram a ele, e ele a canalizou e entregou a Lincoln. Lincoln finalmente reconheceu que o único jeito de acabar com a guerra seria por decreto. Esse foi o momento em que o presidente Lincoln redigiu a abolição da escravatura. Este é um dos documentos mais importantes que já passou pela mesa de um presidente.
A ideia era anunciar que todos os homens deveriam ser livres. E isso transformou Lincoln em um alvo. Deu a ele grandes inimigos. Ele já era um homem marcado. Tudo isso criaria um estresse tremendo em qualquer ser humano que passasse pelo que ele estava passando. Ele pode ter buscado um alívio e consolo no espiritismo, mas se Lincoln era realmente espírita, até hoje é um grande ponto de discussão entre os estudiosos. Supostamente, Abraham Lincoln ouviu algumas coisas sobre o Sr. Colchester que o deixaram desconfiado. Ele tinha a reputação de ser um vigarista e de querer abrir caminho para alcançar o poder. Com o tempo, descobrimos detalhes muito mais sombrios de Colchester, que acabaria tendo uma relação muito interessante com os Lincolns. Em 1865, pouco antes do presidente Lincoln ser assassinado, ele disse que ficou acordado até tarde e acabou caindo em um sono inquieto. Quando ele acordou, ele ouviu soluços e choros por toda parte. Ele foi de quarto em quarto, corredor em corredor, olhou por toda a Casa Branca e não tinha nada. Então, ele perguntou para um dos soldados: "Quem morreu na Casa Branca?" E o soldado respondeu: "O presidente Lincoln. Ele foi morto por um assassino." Em meados de abril de 1865, o presidente Lincoln dava a volta por cima. A guerra tinha acabado, então ele foi ao Teatro Ford com sua esposa assistir uma peça. Eles estavam assistindo a peça quando Lincoln é baleado pelas costas e ele cai sobre Mary. Ela ficou coberta pelo sangue dele. Existem paralelos entre o que Mary passou e o que Jack Kennedy passou. Se existissem câmeras de TV naquela época, o vestido da Mary seria a roupa cor-de-rosa que lembramos tão vividamente de Jack Kennedy. Mas esse é um assunto para outro podcast. Desde que o presidente Lincoln morreu em 1865, o espírito dele se tornou o fantasma mais notável da Casa Branca até hoje. Abraham Lincoln foi visto por dezenas de indivíduos e pessoas de alto escalão ao longo da história. Mas por que a aparição de Lincoln permanece na Casa Branca? Talvez ele sinta que existam assuntos inacabados, pensando ainda que tem alguma coisa que precise terminar. Muitos acreditam que John Wilkes estava sob a influência de um poder demoníaco ou satânico quando atirou em Lincoln. Colchester alertou Lincoln de seu iminente assassinato. Essa foi realmente uma premonição ou devemos dar um passo para trás e analisar todo o contexto? Colchester costumava beber com John Wilkes. Eles viraram amigos. Colchester se hospedou no mesmo hotel que Wilkes. Esse hotel ficava a uns 6 quarteirões da capital. Acontece que John Wilkes tinha ido para Washington inicialmente para sequestrar Lincoln. Quando os agentes federais tentaram encontrar Colchester, eles foram naquele hotel, mas ele já tinha desaparecido. Ele fugiu da cidade. Para os historiadores, é um grande mistério o porquê Colchester e Wilkes estarem conectados. Surgiram provas recentemente que, além dos dois serem espíritas, Colchester atuou por várias vezes em peças no Teatro Ford. Colchester também estava visitando a Casa Branca para ajudar a Mary Todd a contatar o filho morto. Em diversas ocasiões, Colchester disse ao presidente Lincoln: "Eu tenho um aviso para o senhor. Eu receio que o senhor será assassinado." Abraham Lincoln estava desconfiado. Então ele decidiu que iria provar que Colchester era um impostor. Isso tudo para ele era muito constrangedor. Veio à tona que Colchester escreveu uma carta a Mary exigindo passe militar para que ele pudesse ir aonde quisesse. Ele tentou chantagear a senhora Lincoln.
A ironia é que Colchester pode ter sido o único vidente que Lincoln deveria ter ouvido. Mas será que ele era só um amigo bêbado falando besteira? Ou era realmente um plano conspiratório para assassinar o presidente? Muitos paranormais tentaram visitar a Casa Branca, em especial o quarto de Abraham Lincoln, para pesquisa, mas sem sucesso. Foram todos impedidos. Eles acabam trancando e escondendo as informações. Surpreendentemente, em 2008, que alguém olhou para aquela foto e disse: "Quem é aquele cara transparente parado ali no canto direito?" Por mais de 150 anos, houve vários relatos de atividade paranormal na Casa Branca. Quando o prédio passa por uma reforma no governo de Truman, ele contrata um fotógrafo do Serviço Nacional chamado Abe Rowe para documentar todo o processo histórico. Ele tirou uma fotografia em particular. Era uma foto comum, mostrando uma escavadora e 3 pessoas paradas num canto. E lá no fundo é possível ver uma figura que é meio transparente, parado no canto direito. Então essa foto enigmática talvez tenha sido a primeira foto de um fantasma de dentro da Casa Branca. Ninguém consegue explicar quem é aquele, e eu estou falando de cinegrafistas profissionais e fotógrafos especialistas da cidade de Washington. Nós temos uma fotografia confiável de uma aparição completa na Casa Branca. E por acaso, esse fantasma é visto diretamente abaixo do quarto de Lincoln. Não é apenas uma aparição, mas uma conexão muito interessante entre o presidente Truman e o presidente Lincoln. E o que vemos frequentemente é que a vida desses presidentes meio que ressoam uma com a outra de formas bizarras. Amigos, encerramos agora esse breve relato sobre os sinais presentes na vida e morte do presidente Lincoln. E num passe de mágica, mas num passo sem peso, e em um deslizar sem som, entramos em nossa antiga cozinha, onde o passar do tempo tem voz e a imortalidade se manifesta. E de forma sutil e eficiente nos apresenta o prato predileto do presidente. Fricassê de frango a Abraham Lincoln. Ingredientes: um frango cortado em pedaços de tamanho médio para honrar a altura de Lincoln. 2 xícaras de fé. Se necessário, acrescente um pouco mais para os menos idealistas. 1 xícara de coragem para seguir os passos de Lincoln. 1 colher de sopa de sabedoria enquanto os mistérios se revelam. 1 pitada de humor, essencial para o sabor. Meia xícara de verdade enquanto ela se ergue em um brilho sutil. 1 par de troncos de madeira para homenagear a infância de Lincoln. 4 xícaras de cautela, sinta-se à vontade para ajustar se necessário. Modo de fazer: vista a touca de chefe alta para canalizar o espírito de Lincoln. E em uma panela grande, misture fé e coragem, deixe-as ferver e acredite nelas como Lincoln acreditaria. Acrescente confiança, mas com cuidado para não exagerar. Lincoln foi sempre comedido em suas ações. Envolva os pedaços de frango na mistura, certificando-se de que eles absorvam todas as qualidades presidenciais. Deixe cozinhar em fogo brando até que sua essência desvende o que ninguém pode entender. Adicione 1 ou 2 pitadas de humor para realçar o sabor e sirva com os troncos de madeira para uma apresentação rústica. Certifique-se
de servir como uma citação histórica de Abraham Lincoln, para garantir que o humor seja bem compreendido. Aproveite este fricassê de frango e compartilhe o amor pela história e pela boa comida com todos. Amigos, esta alma tempestuosa e misteriosa que entre o mundo dos vivos e o mundo do sobrenatural aqui vos fala, sai agora de fininho, agradecendo a outras tantas almas que estiveram entrelaçadas conosco neste podcast. Me despeço agora, ecoando os meus agradecimentos através dos corredores da internet pela sua companhia e atenção. Se você gostou do conteúdo, por favor, ajude-nos na divulgação. Quer relatar algum acontecimento estranho na sua vida? Gostaria de apoiar o canal? Escreva para nosso e-mail luniversoparalelo@gmail.com. Até breve.